Vejamos aqui um exemplo da aplicação de exponenciais e logaritmo para um problema onde a gente envolve isótopos, isótopos de substâncias, no caso aqui isótopo de carbono, tá? O conhecido como carbono 14. Então, vamos ver o enunciado aqui do problema, do exercício. Então, ele diz assim: um isótopo de carbono, conhecido como carbono 14, tem meia-vida de 5.730 anos. Tá? A pergunta é o seguinte: quanto tempo leva para que a quantidade de carbono 14 em uma amostra decaia para 1% da quantidade original? Deixa eu explicar primeiro o que essa palavra significa, meia-vida. Meia-vida do carbono 14. O carbono é um elemento da tabela, se encontra ali na tabela periódica. Normalmente a gente se refere ao carbono como sendo carbono 12. A gente nem fala esse número aqui de tão abundante e mais frequente que é o carbono 12. Esse daqui é de longe o mais abundante na natureza. Acontece que o carbono 13 em pequenas quantidades também é encontrado, e o carbono 14 também é encontrado na atmosfera. Tá? Acontece que o carbono 14, diferente desses daqui, ele é radioativo, ou seja, ele é uma substância que espontaneamente decai, emite radiação e desaparece. Quando ele desaparece, ele decai em outras substâncias mais simples, que não vem ao caso aqui quais são, quais podem ser. Né? Em todo caso, experimentalmente você pode medir numa amostra a quantidade de carbono 14 que existe nela. Tá? E então você pode datar essa amostra usando esse dado aqui, que é a meia-vida. Então o que é que significa meia-vida? Meia-vida é assim: quanto tempo demora para que a substância radioativa tenha decaído para metade da quantidade original. Então imagina que você, no instante inicial, você tem uma amostra e que a gente diga que vai ter uma quantidade de carbono 14 lá. Massa muito pequena. Algo que você mediria em milésimos de grama. Tá? Mas o que acontece? Vamos dizer que essa quantidade seja 100% da amostra. Tá? Desses átomos que tem originalmente, passado essa quantidade de tempo, 5.730 anos, você vai ter metade da quantidade em carbono 14. Tá? A outra metade da massa decaiu em outras substâncias diferentes. Tá? Muito bem. E o que acontece é que se você deixar a amostra lá e esperar mais 5.730 anos, ela vai decair de novo. 50% do que estava aqui desaparece. Ou seja, você vai ter uma amostra com 25% da quantidade de carbono 14 da original. Tá? Então, nessas alturas, você já está aqui com 11.460 anos daqui para cá. Ok? Muito bem. A pergunta, então, onde a gente precisa de uma formulação matemática é essa daqui. Quantos anos levam para que essa quantidade original aqui de carbono 14 decaia para 1% da quantidade original? Ou seja, eu quero prolongar isso daqui, saber quanto tempo até isso daqui chegar em 1% da quantidade original. Possivelmente, se ficar menor do que isso daqui, nem dá para saber, nem dá para medir no laboratório. Eu não sei qual é a precisão que consegue se medir carbono 14. Tá? Mas são quantidades muito, muito pequenas. Se for muito pouco, realmente não vai dar para medir nada no laboratório. No caso, vamos modelar, então, a quantidade de carbono 14, vamos dizer que ela é assim. Então, como que eu vou escrever uma função que descreve isso? Esse percentual, como esse percentual varia com o tempo. Eu vou fazer assim, eu vou começar com 100 e eu vou elevar a meio, depois
desse período de tempo, certo? Para dar 50%. Vou multiplicar multiplicar por meio, certo? Eu vou elevar o meio ao quadrado para expressar que eu multipliquei por meio e depois multipliquei por meio novamente, certo? Isso daqui seria o depois, né? Quando eu tiver dois períodos de meia-vida, né? Meia-vida e outro período de meia-vida, tá? Eu teria que elevar ao quadrado. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui no expoente que quando t expresso em anos for dividido por 5.730, quando esse t for tal que esse expoente dá 2, quer dizer que você pegou a quantidade original e agora você só tem 25%, né? Porque você vai dividir isso daqui, então multiplicar 100 por 1/4. Ok? E a gente põe t contínuo aqui, vamos deixar o t correr continuamente no tempo, né? Como uma variável contínua, não só inteira, tá? Mas também pode ser qualquer número real.